Sou Wellington Deola, meu RA é o 222-099-57-5. Esse é um trabalho de conclusão de curso da matéria de Educação Física na área de Saúde e Bem-Estar na Terceira Idade. O título desse TCC é Movimento e Longevidade, os benefícios da atividade física para a qualidade de vida dos idosos. A introdução: idosos enfrentam dores, limitações e isolamento. O exercício físico promove disposição, autoestima e convívio social. E a gente vai ver um pouco mais para frente o que isso significa. O objetivo desse trabalho é analisar como a prática regular de atividade física contribui para a qualidade de vida dos idosos. A metodologia desse trabalho foi em cima de pesquisas bibliográficas nos últimos 10 anos, usou fontes de livros, artigos científicos e documentos oficiais e teve análise qualitativa dos impactos físicos, emocionais e sociais. Resultados e desenvolvimento. Diante de todas as análises, existem vários tipos de atividade física que o idoso também consegue fazer. Futebol, vôlei, natação, beach tênis, existem própria academia, porém, essas atividades são mais indicadas para idosos que já praticam alguma atividade física, que ainda não estão no sedentarismo. Agora, idosos, essa pesquisa abordou muito mais idosos sedentários. E aí, identificou-se que caminhada, hidroginástica e alongamento são os exercícios mais indicados. Por quê? Uma caminhada é melhor do que uma corrida. Uma corrida você vai forçar muito os ligamentos, né, a musculatura que não tem. A hidroginástica ela tira o impacto das articulações e um alongamento, o idoso ele já tem uma perda de flexibilidade. Né? Então, o alongamento também ajuda não só a manter a musculatura um pouco mais esticada, mas protege de um próprio fortalecimento, aí ajuda nessa questão do fortalecimento. Então, como eu disse, ele melhora a força, né? A própria ginástica, né? Melhora a força, tem uma contra-resistência na água, né? A flexibilidade com os alongamentos, o equilíbrio, a própria caminhada traz esse equilíbrio, ajuda no equilíbrio, a ginástica também, e coordenação motora, né? Porque você tem que fazer os movimentos corretos ali, uma caminhada, você tem até um trabalho de propriocepção, às vezes num chão um pouquinho desnivelado, tem as ruas das cidades não são tão niveladas, isso ajuda bastante. Reduzem sintomas de depressão e solidão. Um idoso, quando ele pratica uma atividade física, ele não está sozinho, ele está no meio de pessoas. Então, ele não se sente só, porque ele está no convívio de outras pessoas e favorece a convivência e novas amizades. Obviamente, ele vai estar no meio de um monte de pessoas ali, ele vai estar conhecendo pessoas novas e fazendo novas amizades. Preserva memória e ajudam a prevenir o Alzheimer. Também estudos mostram que o idoso, se ele para suas atividades, principalmente na hora que ele se aposenta, não tem mais a rotina dele, dia a dia de trabalhar, e ele acaba só ficando em casa, então você tem uma perda, né? Alguns neurônios acabam até se desligando, e isso faz com que a pessoa seja mais propensa a ter o Alzheimer. Então, quando ele está fazendo atividade física, ele está conversando com outras pessoas, ele está se ativando, ele está usando bastante a memória, consequentemente, os neurônios continuam preservados e ele prolonga
essa sua qualidade de vida, evitando, assim, essa doença que tanto atinge os idosos hoje em dia. Mas também tem muitos desafios, né? O medo de quedas, obviamente, estamos falando de um idoso sedentário, né? Então ele não tem tanta força, não tem tanto equilíbrio, então ele está mais sujeito a uma queda, né? E ele tem muito receio disso, né? Muito medo de cair e musculatura frágil pode acabar fraturando alguma parte do corpo. Limitações físicas, naturalmente, por falta de força, né? E a falta de apoio. É verdade, porque muitas vezes você até tem academias, você até tem centros esportivos próximos da sua casa, mas quando tem muitas pessoas mais jovens ao redor, ele acaba perdendo espaço, o idoso acaba ficando tímido de ir, ele acaba tendo medo de ir, né? E aí você não tem uma atividade que seja bom para ele. Então, ele acaba não tendo esse apoio. Já entrando nas considerações finais, movimento é ferramenta essencial para o envelhecimento ativo. Uma pessoa que se movimenta, ela vai ter um envelhecimento muito mais saudável. Políticas públicas devem incentivar programas acessíveis. Como eu falei anteriormente, muitas vezes não tem nada nos centros esportivos próximos, né, para eles. Muitas cidades eu conheço que tem, principalmente os programas da melhor idade, né? Então, ou vida ativa, que você tem aulas de ginástica, tem caminhadas, tem dança, tem bastante coisas que ajudam, contribuem para que os idosos se movimentem, porém falta divulgação e talvez falte mais núcleos desse. Atividade física garante autonomia, bem-estar e longevidade. Uma pessoa que tem uma boa atividade física, né, um idoso, ele consegue se movimentar, ele consegue caminhar, ele consegue ir muito mais longe, por isso ele tem muito mais autonomia, né, para fazer atividades tanto em casa quanto fora de casa. E longevidade, você prolonga seu tempo de as referências, né, os principais autores que eu fui buscar as referências tem Idmar, 2019, Zani, 2024, Silva, 2010, Okonkwo, 2014, e algumas fontes, né, algumas fontes do Ministério da Saúde, de 2006 a 2024. E, para encerrar, eu deixo aqui uma frase: movimento é vida, envelhecer com saúde é possível. Todo corpo que se movimenta, logo ele tem vida. Então, é possível você envelhecer com saúde, desde que você faça o movimento. E nós, como educadores físicos, temos a obrigação de trazer mais qualidade de vida para os idosos, até porque um dia nós seremos idosos. Então, é muito importante que possamos cuidar deles, para que no futuro alguém possa cuidar de nós. Tá certo? Então, muito obrigado.